Trazemos também, claro, aqui as manchetes do site da CNN Brasil. Vamos juntos em cnnbrasil.com.br, colocando aqui nossa página inicial em tela. Você conectado conosco no Novo Dia e também com o site da CNN. Carnaval, né? Então, a gente traz para você um resumo do que aconteceu no segundo dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, do Grupo Especial das Escolas de Samba lá do Rio. Beija-Flor e Viradouro se destacam nessa segunda noite. Aqui temos a viagem do presidente Lula para a Ásia. Qual que é a ideia? Ampliar comércio e reforçar alianças. Também o que está acontecendo em termos de reação na política e na justiça, depois do desfile da Acadêmicos de Niterói, que trouxe Lula como tema do enredo. Em menos de 24 horas, a oposição anunciou ao menos 12 ações sobre desfile pró-Lula. E aqui tem mais destaques com relação ao Carnaval do Rio de Janeiro. A gente também está de olho aqui, olha só, na apuração em São Paulo, viu? Tem todos os detalhes. Hoje tem apuração, conheceremos a campeã do Carnaval 2026. A apuração começa à tarde, lá no Sambódromo do Anhembi, a do Grupo Especial. O julgamento dos desfiles das 14 escolas de samba do Grupo Especial acontece nesta terça, lá no Sambódromo. E é claro que a CNN Brasil vai acompanhar tudo de pertinho, trazendo informações sobre aquelas escolas favoritas, quem deve levar o título de campeã do Carnaval de 2026. Será que ele tem uma favorita? Theo Cury, nosso analista, está chegando. Olha, pergunta não combinada. Mas só para... Você acompanhou, Theo Cury? Eu acompanhei por alto. Minha torcida vai sempre para Gaviões da Fiel. Por quê, né? Por que será? Eu sou corintiano e eu torço para Gaviões então, também. Pronto. A resposta é mais fácil. É mais fácil essa, né? É. Mas foram lindos os desfiles. Eu vi por alto, vi alguns cortes, mas Carnaval dando show sempre, né? Tanto aqui em São Paulo como lá no Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro tá aqui, ó. Destaque, Beija-Flor e Viradouro. Tem uma favorita no Rio, Theo? Não tenho. Mas olha, a gente já conta para você os destaques dessa segunda noite. Hoje tem mais desfile, viu? Mais desfiles. Mais 4 escolas que vão desfilar na Marquês de Sapucaí. E aqui a nossa equipe do CNN Soft, que está de plantão durante toda a madrugada para te deixar muito bem informado, te contando tudo o que está rolando nesse carnaval. Já preparou um resumo para vocês também no site da CNN. Você tem preferências, não? Eu? Não, a Beija-Flor tem essa paixão aí de criança, mas inexplicável. Entendi. Vai que? Porque vai ser, né, foi campeã, Pode ser. Foi destaque. Faz sentido. Faz sentido. A Mariana Valbão é quem preparou todo esse material para vocês lá no site da CNN. Bora só colocar em tela para a gente prestigiar também o trabalho da Mariana. Equipe do CNN Soft, viu? Todo mundo aí empenhado para te levar muita informação durante esse carnaval. E aí, aquele carnaval que deu trabalho também para a equipe de política e do judiciário, Theo Cury. Todo mundo trabalhou junto, né? Pois é, não foi só o soft, tá bom? Que teve que arregaçar as mangas nesse carnaval. E chega essa época, você vai achar, não, vai ser só determinada editoria que vai ter mais trabalho no carnaval. Não foi o que aconteceu. Foi uma integração, né? Tá aí, olha, a Gabriela Boechat tá contando pra gente. A Gabriela foi fazer um levantamento, porque ontem aqui no Novo Dia, a gente já trazer as informações com relação àqueles partidos que vinham se mobilizando, políticos que vinham se manifestando, depois do que aconteceu na Marquês de Sapucaí, no desfile da Acadêmicos de Niterói, que foi aquela escola que decidiu trazer Lula para a avenida. Era o tema do samba enredo. Como já era esperado, veio muita reação depois desse desfile, manifestações nas redes sociais que continuam e não só isso. Tivemos também já uma movimentação jurídica depois do que aconteceu no domingo. Aí a Gabriela Boechat fez o seguinte, um levantamento, porque era tanta ação sendo sinalizada por parte do político, por também possíveis candidatos ao Palácio Planalto e que enfrentarão o presidente Lula em outubro nas urnas, que ela fez o levantamento de que pelo menos 12 ações já foram ou serão protocoladas depois desse desfile pró-Lula. Porque já tem, inclusive, uma ação lá no Tribunal Superior Eleitoral. Ela foi protocolada pelo Partido Novo antes do desfile. Naquele momento, a ideia era barrar o desfile. O Tribunal Superior Eleitoral não fez, não arquivou essa ação. Deixou ali no modo stand-by, podemos colocar assim, banho-maria. Mas o TSE trouxe ali uma série de sinalizações, de ressalvas. Eis que, depois do desfile, agora a gente vê, mais uma vez, a Justiça Eleitoral sendo acionada.
é interessante porque havia essas pontas soltas, havia uma ação aqui, uma ação ali, a Gabriela Boechat juntou tudo. Ponto importante, essa ação do Novo segue viva. Normalmente, quando há uma ação apresentada por um partido e há uma rejeição da ação, esse caso chega ao fim, a ação termina, a vida que segue, o partido apresentaria uma nova ação a depender das consequências do ato que ele quer questionar no Tribunal Superior Eleitoral. Nesse caso específico, a ação do Partido Novo foi mantida no Tribunal Superior Eleitoral e agora existe essa possibilidade, essa brecha prevista ali no Tribunal Superior Eleitoral para que haja um novo questionamento no âmbito dessa nova ação. Dessa mesma ação. Tanto que a gente trouxe aqui no começo do jornal que o Ministério Público Eleitoral não pretende apresentar uma ação. Você veja, são 12 ações ao todo, não faz sentido mais uma vinda do Ministério Público Eleitoral. Então ele deve se manifestar quando for o momento em uma dessas ações, muito provavelmente na do Partido Novo, que é a que já está em funcionamento, é a que o Tribunal Superior Eleitoral já analisou e deve agora analisar o mérito a partir do momento em que houver essa nova provocação por lá. Tá aqui a lista, viu? A Gabriela Boechat nos conta na reportagem. Temos aqui, a gente coloca em tela Partido Novo, portanto, justamente a ação que a gente faz referência aqui na conversa com o Theo. O PL, também falando que vai adotar providências cabíveis. O senador Flávio Bolsonaro, quando a gente fala aí sobre possíveis candidatos à presidência da República, ele se coloca como um pré-candidato na disputa eleitoral pelo Palácio do Planalto agora em outubro, afirmou que vai protocolar uma ação, aqui aspas do que disse Flávio Bolsonaro, que também foi às redes sociais. Vai protocolar uma ação contra os crimes do PT na Sapucaí com dinheiro público. Deputado Zucco, senador Rogério Marinho, deputado Nicolas Ferreira, também senador Magno Malta, aqui mais uma vez o PL, também trazendo uma questão que é a possibilidade de pedir ao Tribunal Superior Eleitoral a abertura das contas da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. Senador Magno Malta, a gente fazia também referência ali. No caso do senador Magno Malta, eu vou chamar aqui a atenção com o Theo Cury, porque ele acionou a Procuradoria-Geral da República por discriminação religiosa, porque tinha uma ala ali da escola, da apresentação do desfile da Acadêmicos de Niterói, na qual havia a retratação de evangélicos com fantasias de latas de conserva. Aliás, isso também está gerando muito rebuliço aí nas redes sociais, né? Com manifestação de vários parlamentares, políticos, fazendo aí referência ao que foi apresentado na Marquês de Sapucaí. Fizeram, inclusive, uma adesão ao que eles viram como uma chacota. No final das contas, eles usaram pelas redes sociais geração de inteligência artificial das figuras dessas próprias pessoas dentro das latas, tipo, endossando e criticando ao mesmo tempo essa crítica feita pela agremiação. No final das contas, e a Jussara Soares acho que trazia ali naquele destaque que estava na nossa home, mostra a ampliação do desgaste do governo com esse segmento, que é um segmento que historicamente o presidente tem tido dificuldade de chegar, de romper essa bolha com os evangélicos. Há uma série de medidas. O próprio Jorge Messias, que é um ministro evangélico do governo do presidente Lula, foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República. Há ministros do governo que fazem essa interlocução. A própria primeira-dama tem feito uma série de conversas com mulheres evangélicas, justamente com o objetivo, lideranças mulheres evangélicas, com o objetivo de trazer essa parte do eleitorado para mais próximo ao governo. Então a Jussara Soares traz que essa lata de conserva na Sapucaí amplia o ruído do Lula com os evangélicos. Lembrando que, obviamente, não foi o governo quem elaborou e organizou esse desfile, mas acaba também sobrando para o presidente, que teve a imagem naturalmente associada a esse desfile. Tá aqui, inclusive, olha, o registro do presidente Lula, ao lado de Eduardo Paes, e ali mestre-sala e porta-bandeira da Acadêmicos de Niterói. A Jussara que ouviu o deputado Toninho de Paula, que disse que o presidente colocou uma pá de cal na tentativa de diálogo com a igreja. O que temos então? Aqui só para atualizar mais uma vez, Theo, porque falávamos sobre esse levantamento feito pela Gabriela Boechat, citávamos algumas das ações que foram protocoladas ou anunciadas por partidos ou lideranças políticas. E aqui eu só seguindo na lista também, falávamos sobre o senador Magno Malta. Poxa, infelizmente aqui apareceu o anúncio
Antes, então, da gente seguir com a nossa lista, a gente confere o que disse a especialista em direito eleitoral, a Tailane Costa. Ela falou sobre pontos que devem ser analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral quando a gente olha pelo acionamento da Corte Eleitoral do país. Bora conferir. E, recentemente, a jurisprudência ela tem voltado a olhar essa questão da análise do contexto. E agora a Justiça Eleitoral, o TSE, vai novamente se debruçar, acredito, revisitar e reanalisar o que é a pré-campanha, o que pode, né? O que não pode. Nessa situação toda, a gente tem várias questões que trazem algumas novidades para essa análise, né? Então, nós temos, de um lado, a escola de samba, que a princípio não tem nenhuma ingerência do partido ou do candidato para ter esse desfile. Do outro lado, uma presença num ato público de um presidente que cumprimentou todas as demais escolas que desfilaram no dia. Então, também para a propaganda, a gente tem vários desses elementos. Trazendo esse olhar para a justiça eleitoral, porque como falávamos com o Theo Cury, tem ação na justiça comum e também ações na justiça eleitoral, trazendo o que a Tailane coloca nessa entrevista ao programa WW, essa questão do que pode ser feito nessa pré-campanha. Seguindo aqui a nossa lista, agora sim já no nosso telão, o Theo Cury falava do senador Magno Malta, também deputado Rodolfo Nogueira e o governador de Minas, Romeu Zema. Foram algumas das manifestações que temos, inclusive no jornal O Estado de São Paulo, também destaque para esse assunto. Olha só, a imagem, as referências aos bonecos de Olinda. Wagner Moura aqui em destaque, claro. Tem um Ozzy no meio do caminho roubando a cena do nosso... do mundo cultural brasileiro, mas está ali marcando presença. Aquela energia rock and roll no Carnaval de Pernambuco. E aqui temos o destaque também do jornal Estado de São Paulo, manchete em tela para vocês. Flávio Bolsonaro e novo vão ao TSE tentar tirar Lula da eleição. E aí tem esse ponto que nós também, ao longo da programação da CNN, a gente foi ouvindo muitos especialistas. A gente trouxe a manifestação da Tailane, que conversou com o programa WW. Aqui no Novo Dia a gente conversou com o doutor Alberto Rolo, que também é especialista em direito eleitoral. Por quê? A punição pelo desfile está dividindo os especialistas. A gente está ouvindo aí muita gente, enfim, questão jurídica que está trazendo uma série de discussões para esse ano de eleições. E quem defende a inelegibilidade do presidente Lula defende com base em uma outra ação que não é por propaganda eleitoral antecipada, que tem uma punição muito menor. Ela tem uma punição que varia de multa de 5 mil a 25 mil reais, que muitas vezes, e a gente falava com o Alberto Rolo ontem aqui no começo do Novo Dia, que a depender da punição que pode ser aplicada de multa, muitos partidos, inclusive, avaliam que aquela infração eleitoral vale até a pena porque você consegue angariar uma quantidade de votos em troca de pagar uma multa que não é um valor exorbitante. Nesse caso dos partidos que buscam tirar de fato o presidente Lula da eleição, é algo muito mais gravoso do que a propaganda eleitoral. É um desvio de finalidade, com o objetivo de usar a infraestrutura, aí a estrutura do governo e também recursos públicos, que foi o que levou à inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro. São ações diferentes. Aquela era uma AIGE, uma ação investigativa na Justiça Eleitoral. Então, aquela ação leva à inelegibilidade porque você tem abuso de poder político e abuso de poder econômico, que traz esse desequilíbrio nas eleições. Naquele momento, por exemplo, quando o Bolsonaro foi considerado inelegível, declarado inelegível pelo TSE, foi em duas ações. Uma dos embaixadores, a reunião com os embaixadores no Palácio da Alvorada, e a do desfile do 7 de setembro. A do desfile do 7 de setembro envolvia dinheiro público e envolvia o uso, por exemplo, da televisão estatal. Tudo isso pesa. Os argumentos são repasse da Embratur para as escolas de samba, foi para as 12, mas entre as que foram contempladas está a agremiação que homenageou o presidente no domingo. A gente vai falar bastante ainda sobre esse assunto, dando spoiler para vocês. Como é um tema que divide não só o campo jurídico, mas também político e as opiniões, vai ser o tema do nosso quadro Liberdade de Opinião. Já já vamos ouvir Alessandro Soares e Hélio Beltrão sobre esse assunto.
Durante o desfile, Théo Cury, sabe o que apareceu? O tema Escala 6x1. E está na Folha de São Paulo. Também aqui, a manchete do dia, vou ampliar aqui para a nossa leitura. Manchete de momento, vou você colocar, conseguir, pronto. Redução da jornada pode diminuir PIB em 6,2%. Centrais apontam ganhos. O que a Folha de São Paulo traz para a gente na edição de hoje? O fim da escala 6x1, que nesse momento está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E aí também um tema que gera discussão, gera polêmica. A Folha de São Paulo foi ouvir setores da economia e também foi ouvir as centrais sindicais. Aqui eu vou trazer um pouco do que apontam estudos a respeito dessa proposta, que é um estudo da FGV e do IPEA, sobre esse tema que está em debate lá no Congresso. Pelas simulações, o impacto negativo no PIB ocorreria caso a redução não embutisse uma contrapartida em ganhos de produtividade. Ou seja, trazendo esse alerta que está em destaque na manchete, que mais uma vez a gente coloca em tela para vocês. A redução da jornada poderia diminuir o PIB em 6,2%. Também por essas simulações, há uma indicação de aumento de até 22% do custo da hora trabalhada para quem cumpre o limite constitucional de 44 horas semanais. Ao longo aqui da nossa programação, Théo Cury, a gente vai colhendo não só estudos, mas também relatos dos vários setores da economia envolvidos nessa discussão que está acontecendo lá no Congresso. Por exemplo, ouvimos o vice-presidente da Firjan, ele que conversou conosco, Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, e o Antônio Carlos Vilela trouxe uma série de alertas sobre o cenário que temos no momento e quais seriam os riscos, na avaliação da Firjan, de adotar essa medida agora. Bora conferir. Em todo país desenvolvido, bem-sucedido, é natural que se reduza a jornada de trabalho com o decorrer dos anos. E o que nós, na Federação da Indústria, em todo o sistema da indústria, nós estamos questionando se o Brasil chegou neste momento. O cenário brasileiro realmente é extremamente preocupante. E eu vou falar com vocês a respeito de quais seriam os impactos na economia. Mas um país que está num ambiente totalmente não propício para essa discussão, que é um ano eleitoral, é um ano que se pesa muito o populismo. Nós estamos diante de uma crise fiscal eminente. A indústria brasileira, o Brasil tem baixíssima produtividade comparada com outros países. Como nós podemos distribuir vantagens ou reduzir carga de trabalho em um país que é considerado de baixa produtividade? Juros altos, outro fator, falta de mão de obra. Com o mercado hoje, nós da indústria sentimos muito falta de mão de obra qualificada para ocupar as vagas existentes. Esse é um dos problemas da indústria hoje. As instituições estão com pressa para votação e de forma não discutida e sem conhecimento das consequências. É a pressa para que haja impacto nas urnas. Aí a posição do setor das indústrias, aí com a palavra o vice-presidente da Firjan, e vou trazer aqui o que dizem as centrais sindicais que, ao lado do governo Lula, pedem essa mudança, que é preciso evitar a exploração excessiva do trabalhador. Segundo as centrais sindicais, eventuais impactos negativos na medida, se aprovada, serão compensados por mais consumo, inovação e produtividade. Aí os dois lados dessa discussão, Théo Cury, inclusive a oposição se vê no meio dessa discussão. É uma pauta que tem um apelo popular, um apelo eleitoral. Daí, inclusive, o próprio vice-presidente da Firjan faz esse alerta, você trazer esse tema para discussão justamente no ano eleitoral, quanto que isso pode ficar comprometido, esse debate. E a oposição, então, busca até mesmo um meio termo, de você reduzir a carga horária semanal do trabalhador como uma forma de compensar o que não seria o fim dessa escala 6x1. Exato. Quem fica mais numa situação complicada é a oposição, porque para o eleitorado é importante essa sinalização da oposição com relação a uma proposta que, de fato, é uma proposta popular, mas também vai contra o que parte da oposição pensa com relação às economias e ao impacto financeiro, o impacto econômico que uma medida como essa vai ter nas contas públicas. Então,
Uma alternativa é a busca pela compensação e é nisso que a oposição vai focar a partir da retomada desse trabalho, dessas discussões lá no Congresso Nacional. Está lá, na CCJ da Câmara, Hugo Mota diz que depois vai passar por uma outra comissão especial, quer ouvir todos os setores, o governo quer urgência. É tema de muito destaque em 2026, ano de eleições. Théo Cury, que vai falar conosco sobre vários assuntos ainda hoje, vai trazer novidades, inclusive, sobre o caso do Banco Master. Caso do Banco Master, porque havia aquela expectativa sobre se a defesa pediria ou não providências com relação a essa troca de relator no Supremo Tribunal Federal. Saiu o ministro Dias Toffoli, entrou o ministro André Mendonça na condução, na supervisão dessa investigação. A defesa já descarta a possibilidade de, pelo menos nesse momento, pedir a nulidade da investigação por conta dessa mudança na relatoria. A defesa diz que vai insistir ainda na comprovação da inocência do banqueiro Daniel Vorcaro. Há muita investigação ainda pela frente, há diligências a serem realizadas, análise do material, depoimentos que ainda precisam ser colhidos pela Polícia Federal, e a gente vai falar também das consequências dessa ofensiva jurídica contra o presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral vai aguardar, vai deixar que os partidos políticos, eles próprios, tomem essa frente, essa iniciativa. Alguma das manchetes do dia com Théo Cury.